Ueba, tô de volta eu aqui com Crime em Séries, esse podcast que tá trazendo dicas de séries sobre crime. E eu queria falar hoje de uma série que é bastante importante para mim. Eu contei no primeiro episódio que eu comecei a me envolver com literatura criminal, né? Quando eu li a série do Sherlock Holmes, que meu avô tinha numa coleção com a obra completa de Conan Doyle, quando eu era muito novo. E eis que existe uma adaptação em série de Sherlock Holmes. A série é Sherlock, da BBC. Se eu não me engano, ela está disponível ainda na Netflix. E é uma série fenomenal, é uma verdadeira obra de arte. Como que eu esbarrei em Sherlock? Eu assisti em 2007 uma série que se chamava Jekyll, que eu fui atrás porque ela foi criada e escrita por um cara que eu acho joia demais, o Stephen Moffat, que é roteirista e produtor da série Doctor Who. Eu me amarrava em Doctor Who, os meus episódios favoritos de Doctor Who são escritos pelo Moffat, e eu fiquei sabendo que ele tinha feito essa série e tinha uma locadora aqui em Brasília, que tinha a série toda em DVD. Eu fui lá, aluguei, sentei, assisti e fiquei embasbacado. A série se chama Jekyll e ela conta uma adaptação da história do Dr. Jekyll e Sr. Hyde para os dias atuais. E eis que o que Stephen Moffat e Matt Gatiss, que é o parceiro dele também no Dr. Who, e se juntaram para fazer o Sherlock, a proposta deles foi exatamente essa: transpor Sherlock da era vitoriana para a época atual. Fazer uma adaptação como eles tinham feito com Jekyll, mas sem perder o ar vitoriano, que é um dos charmes do Sherlock Holmes. E, cara, eles foram extremamente competentes para fazer isso e a série deu um resultado sensacional. Sherlock é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, independente, inclusive, de ser uma série sobre crime. É um negócio muito bacana, os personagens são muito bem desenvolvidos, não é preciso muito para perceber que, por exemplo, Benedict Cumberbatch ou o Matt Freeman ou o Andrew Scott, que são três dos atores que trabalharam na série, viraram super estrelas depois de Sherlock. Ela abriu realmente as portas para esses caras. Então vamos lá. O que é Sherlock? Sherlock é aquele detetive super brilhante, né, que tem um poder de dedução sobrenatural e que consegue resolver os casos mais complicados, muitas vezes auxiliando a Scotland Yard. O Moffat e o Gatiss fizeram uma adaptação interessante no sentido de que eles trouxeram para a época atual. Todos os episódios são inspirados em contos originais da época, né, do Conan Doyle, mas não são as mesmas histórias. Na verdade, são histórias que seguem uma mesma linha do conto e que trazem elementos do conto para que as pessoas consigam se identificar com elas. Mas não são exatamente os contos do Sherlock lá do século XIX. Tem coisas interessantes, soluções interessantes. O Sherlock é um cara que... como é que eles definiram, né? O cara é um sociopata altamente funcional. É um cara que tem altos problemas de relacionamento, ele não se socializa com pessoas normais, né? Ele tem ali o Watson, que é o parceiro dele, né? Mas ele é um cara socialmente problemático, mas com uma mente extremamente brilhante. Eles pegam, e para demonstrar essa mecânica de raciocínio do Sherlock, eles fazem um negócio muito interessante, que quando o Sherlock está analisando as coisas, eles fazem uma sequência com uma edição frenética, com tudo muito rápido, uma narração rapidíssima, feita pelo Benedict Cumberbatch como Sherlock, e aquela confusão e pá, no fim ele chega à conclusão do negócio. Isso se repete em todos os episódios e é sempre uma sequência de tirar o fôlego. Ou uma ou mais, né? Não quer dizer que em cada episódio só tenha uma sequência dessas. Às vezes são mais vezes. Ele está analisando as pistas e vai naquela narração parecendo um narrador de corrida de cavalo, aquela loucura mesmo. E o cara consegue transparecer isso. Como que o Sherlock não pensa
como nós, seres humanos normais. É um negócio fantástico, fantástico. Foi uma solução muito legal que eles arrumaram. Tem coisas, né? A série, ela acontece ali entre 2010 e 2017, né? São 4 temporadas. E 2010 já era realidade, telefone celular, smartphone e essas coisas. E isso tinha que estar, quer dizer, se você, como é que você joga fora isso para escrever um roteiro? Não tem jeito. Então, o que acontece é, por exemplo, as mensagens de texto. Em vez de eles ficarem mostrando o celular na mão do cara, os diretores bolaram um esquema que era jogar as mensagens de celular, né, os SMS, ou sei lá que mensagens que ele está recebendo, que as pessoas estão recebendo, na tela. E isso foi um negócio, assim, até onde eu pesquisei, foi a primeira série em que isso apareceu. E hoje, nas séries, pelo menos da BBC, isso é o padrão. Isso acontece em todas as séries. Né? O cara recebe uma mensagem, a mensagem, pá! Pinta na tela, num cantinho da tela, e você vai acompanhando. E isso dá outra dinâmica à narrativa, né? Tem coisas que não poderiam ficar de fora, né? O Sherlock, ele mora lá no 221B, na Baker Street, e o número 221B é extremamente icônico, né? Principalmente para os fãs de Sherlock. Só que os caras chegaram falando assim, cara, mas em Londres hoje isso não é assim, né? Você tem a porta do prédio e tem o interfone e os números ficam ali no botão do interfone. Você não tem o número visível na porta e tal. E eles optaram por manter isso, mesmo que não fizesse sentido, né? Só para manter o número 221B na porta da casa do Sherlock. Vamos falar um pouco dos personagens. Sherlock, que é tocado pelo Benedict Cumberbatch, assustadoramente bem, o cara é genial, genial. O Cumberbatch tem um negócio interessante, ele é filho da Wanda Ventham, que quando eu era, foi uma das musas da minha infância, né? Ela participou de alguns seriados lá do Gary Anderson, e, cara, é engraçado, eu era pequenininho, molequinho, assistindo UFO, por exemplo, e o Wanda Ventham era, nossa, a mulher linda e etc e tal, e o cara hoje da série que eu curto é o filho dela. Ou seja, estou velho para caramba. Tudo aquilo que eu falei, né, do comportamento do Sherlock, né, de ser realmente um sociopata e a demonstração do raciocínio rápido dele, o Cumberbatch cobre isso com maestria, cara. Ele tinha realmente que virar um superstar depois de fazer esse personagem. O Watson, que é o amigo dele, né, que volta de uma guerra, né, e vai morar junto, vai dividir o apartamento com o Sherlock. Eles fizeram uma adaptação, né, ele está voltando da guerra, ele está voltando do Afeganistão, ele trabalhou no corpo médico, né, na missão do exército britânico no Afeganistão. O Matt Freeman também fez muito legal, cara, porque ele não como é que se diz? O Watson deixa de ser um mero acessório, o Watson passa a ser um cara mais crítico. Isso acontece também nos contos, mas nas adaptações de Sherlock Holmes, o Watson acaba virando um acessório, né? Ele é o biógrafo do Sherlock Holmes, é ele que escreve as histórias. E na série ele tem tipo um blog, né, onde ele vai contando os casos que ele trabalhou com Sherlock. É bem interessante, o trabalho do Matt Freeman é magistral também, e ele também merecia virar um superstar depois disso. O Inspetor Lestrade, que é... Quem faz o Lestrade é o Rupert Graves. O Lestrade é um inspetor da Scotland Yard que não aparece em todos os contos do Sherlock, e ele não é consistente na série de livros. O Moffat e o Gatiss, eles optaram por se inspirar no Lestrade, do conto The Six Napoleons, em que ele aparece como sendo o cara de confiança do Sherlock, na Scotland Yard. É lógico que, né, o Sherlock é um cara extremamente arrogante e é um cara que está sempre pronto a diminuir o Lestrade. Mas
ele estabeleceu essa relação e ela é muito bem feita no decorrer da série. Né? Ela é feita dessa forma. Professor Moriarty, o arqui-rival, o arqui-inimigo do Sherlock, que é interpretado também magistralmente pelo Andrew Scott, e também o Gatiss e o Moffat, eles tomaram uma decisão de fazer o Moriarty como um cara extremamente assustador. E o Andrew Scott faz isso magistralmente, cara. Inclusive, eles não planejavam, nos primeiros episódios, ter um confronto, né, um encontro entre o Moriarty e o Sherlock, mas eles não resistiram. Quando eles viram os dois personagens que ele tinha na mão, nós temos que juntar esses dois caras e colocar eles numa cena. E isso vai acontecer num determinado episódio lá, não vou dar spoiler aqui. Também Andrew Scott merece toda a alavancagem que teve a carreira dele depois de fazer o Moriarty, porque ele é brilhante, fantástico, maravilhoso. E um personagem último que eu vou comentar aqui, que é mais uma curiosidade, o Mycroft Holmes, que trabalha para o governo britânico e é irmão do Sherlock Holmes, é interpretado pelo Mark Gatiss, um dos criadores da série. Né? É um personagem legal, não é um personagem extremamente relevante, mas é interessante isso, né? Que o Gatiss ele mesmo foi interpretar o cara. O formato da série é que é interessante. A série tinha sido planejada para ser 6 episódios de 60 minutos, fizeram um piloto com 60 minutos, fizeram exibições teste, etc e tal, e acabaram mudando completamente o formato. E, inclusive, disse, eu não assisti o episódio original de 60 minutos, mas disse que o episódio, a dinâmica da série muda completamente quando eles reformulam. Então a série, elas são 4 temporadas, com 3 episódios de 90 minutos cada um, mais um longa-metragem que passou entre a 3ª e a 4ª temporada. Cara, é fantástico, fantástico, assim, pra quem conhece Sherlock Holmes é joia, você tá assistindo ali e de repente você vê os elementos que pegaram de cada um dos contos, mas como que o resultado, né, a história resultante é diferente do que tem lá. A adaptação para a época atual é muito rica, muito consistente. Né? Os personagens, cara, principalmente esses que eu citei, o Sherlock, o Watson e o Moriarty, eles são fantásticos, os atores são fantásticos, as interpretações são fantásticas. É lógico que eu preciso declarar aqui, né? Eu falei lá no começo, eu sou fã do Steven Moffat desde a época do Dr. Who. Os episódios do Dr. Who que eu mais gosto, a maioria foram escritos por ele. E eu já cheguei no Sherlock gostando, porque eu também adoro Sherlock Holmes. Mas, cara, foi uma combinação muito feliz. Muito feliz, Steven Moffat e Sherlock Holmes. A série é sensacional. Eu acho que vale a pena, né? Você vê cada episódio como se fosse um longa-metragem. Não acho uma série legal para você ver em binge, né? Ver em maratona, porque é legal, cara, você terminar a série, desligar e, putz, sua cabeça fica pululando com as coisas, você pensando, pô, mas como é que ele descobriu isso? Como é que ele... Eu sempre fiz isso com Sherlock, né? Eu ia lá no raciocínio do cara e falava, cara, mas como que ele tirou isso? Da onde que ele pegou isso? Engraçado que a vontade é de continuar assistindo, né? Ele tem sempre um ganchozinho discreto no fim do episódio para puxar para o próximo episódio. Cada episódio tem uma história isolada, né? Você consegue assistir os episódios isoladamente. Talvez não fora de ordem, porque às vezes tem uma referência de uma coisa que já aconteceu em outro episódio e tal. É uma série muito consistente, muito bacana, muito bem feita, fotografia joia, edição impecável, adaptação fantástica, os diálogos são muito, muito, muito bons. Vale a pena investir em Sherlock. Eu acho que ela tá na Netflix ainda, tava na última vez que eu olhei. E, cara, é um tempo investido numa coisa muito super legal. Vale a pena, vai lá dar uma conferida no Sherlock. Depois me conta o que você achou, ou não conta, guarda pra você. Era isso que eu tinha para falar sobre Sherlock. Dá um joinha se você curtiu.
indica para os seus amigos. Se você não curtiu, pode dar um joinha e indicar para os seus amigos. Vai lá, bicho, vai lá ver o otário do Drius falando de Sherlock. Aquele abraço e a gente volta em breve com mais uma série bacana.